Fala pessoal, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é que Marcel Duchamp, Palmirinho Onofre, o Chaves do Oito, Steve Martin e Martin Luther King têm em comum? Bom, o gerente não ficou louco. Faz tudo sentido e eu vou falar para vocês agora. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte e da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Antes de mais nada, é preciso que eu peça para vocês fazerem aqueles passos principais, ou seja, inscreverem-se no canal se já não estão inscritos, deixarem o seu joinha neste vídeo, compartilharem com o pessoal todo e deixarem muitos comentários aí embaixo. É uma forma da gente ir educando o algoritmo para que ele entenda que esta teia de ideias é relevante não só para vocês que me dão o prazer de sua audiência, mas também de outros que porventura venham a nos descobrir. Pessoal, hoje eu tenho aqui para conversar com vocês um assunto que pode parecer completamente maluco, mas não é. Ele é orgânico e eu posso provar. Eu estou falando de um assunto relacionado a cinema, mas que também tem a sua variação aí na história da arte. Aliás, tem a sua origem na história da arte. Afinal de contas, este canal se propõe a isso, né? Fazer estas aproximações, não só entre arte e cinema, mas os campos de conhecimento aí que envolvem, que orbitam estes dois campos maiores, tá? Vamos conversar um pouco hoje sobre found footage, sobre o YouTube Poop, né? O YouTube Poop, né? Como ficou conhecido, e um pouco de dadaísmo, que é para a gente entender de onde vem tudo. Fazendo o contrário, né? Quer dizer, do mais recente para o mais antigo, o que é o YouTube Poop, né? Conhecido pela sigla que vocês estão vendo aí no título deste vídeo. Nada mais são do que vídeos feitos por fãs, por donos de canais maiores e menores, a partir de fragmentos de outros vídeos que estão por aí, ou de filmes que são manipulados, muitas vezes com bastante carga, na verdade, artística, mas no mais das vezes eu tenho certeza que os autores desses pulps, como são chamados, miram na diversão do espectador, não é? E realmente são muito divertidos. É uma tendência que surgiu justamente aqui no YouTube, ou seja, pegar filmes que já existiam, vídeos que já haviam viralizado, já haviam virado memes, não é? E manipulados de maneira a se tornarem mais engraçados ou de produzirem um sentido que não existia no original. Por exemplo, um desses canais de pulps, né? E pulp a gente tem que traduzir aqui, seria uma tradução bastante livre, é um diminutivo bonitinho, assim, para aquilo que os bebês fazem na fralda depois de comerem muita papinha, e aí dá aquele trabalho, trocar, né? Mas é um nome bonitinho para estes resquícios que eliminamos ao final do trato digestivo, não é? Justamente para tirar um sarro aí, dizendo que são adubos, né? Quer dizer, que não prestam muito justamente porque tendem a ser mais cômicos do que qualquer outra coisa. E o que é isso, né? O YouTube Poop. Começaram a surgir aí em alguns canais e aqui no Brasil é conhecido com a sigla de YT PBR, porque são feitos no Brasil. Nós temos um canal, por exemplo, que é um dos maiores de pulps, né, que existem aqui no YouTube, que eu gosto muito, que é o Tolezoando, né? E o Tolezoando é muito interessante porque o autor desse canal, ele pega, assim, episódios do Chaves do Oito, que estão por aí na internet, né? Também pega, às vezes, clipes de músicas sertanejas ou
traps, né? E gosta muito, né? Esse canal tem muitos vídeos com a Palmirinha Onofre, né? Quem cresceu aí assistindo aos programas da tarde, final de manhã, começo de tarde aí da TV aberta, sabe que a Palmirinha Onofre é uma gracinha de pessoa, né? Parecia, inclusive, ela parece muito com a minha própria vovozinha, que se chamava Palmira, né? Que cozinhava muito bem também, e a Palmirinha ensina receitas caseiras aí para dona de casa, sempre com muito humor, né? É muito bonitinho, muito meigo, né? Vê-la assim, preparando ali com carinho. Às vezes ela se atrapalha um pouco com o ponto eletrônico, mas nunca perde assim a verve, né? Então tem sempre ali um boneco do lado dela acompanhando também, né? Ajudando ali para que ela se encontre dentro do estúdio, obviamente, né? É um ambiente diferente para quem já está numa idade um pouco mais avançada, mas ela tem aí, sei lá, 30 anos de TV, talvez mais. E a Palmirinha também é um desses assuntos prediletos dos canais de pups. E o que acontece? Tanto no canal Tolezoando quanto outros canais de pups menores ou maiores, eles pegam esses vídeos e se utilizando de uma ferramenta simples de edição, hoje em dia é muito fácil fazer isso, começam a manipular as cenas e principalmente a linha de áudio, ou seja, os diálogos daquelas cenas, para criar um outro sentido que não era aquele original quando do vídeo transmitido originalmente, né? Então, não raramente, aliás, o tempo inteiro, a ideia dessa manipulação é criar situações engraçadas, distorcer os diálogos de maneira que comecem a surgir palavrões, associações absurdas, engraçadas, frases esquisitas, né? O mesmo acontece, por exemplo, com o Chaves do Oito, com o Chapolin, né? Que também começa assim, de repente cria-se uma outra história a partir dessa manipulação dos episódios originais, no mais das vezes para adultos, porque aí começam a surgir as palavras de baixo calão, começam a surgir situações com uma carga de violência que não tinha necessariamente no original, e as músicas, os videoclipes de cantores, cantoras sertanejas ou do trap, né? Que aí também começam a ficar letras engraçadas, porque os sufixos e os prefixos eles são emendados ali na unha, né? No programa de edição, para criar uma coisa cômica, né? Agora, o mais interessante disso tudo, e aí eu quero chamar a atenção para o vídeo que eu fiz outro dia, que não era uma zoeira, eu ainda estou esperando que o Just Marcos entre em contato com a gente, porque eu quero entrevistar este homem que está criando a linguagem do audiovisual que a gente só vai entender direito daqui mais uns 20 ou 30 anos, talvez mais, um pouco menos, mas ele tem uma ideia muito sofisticada sobre o uso da linguagem audiovisual para criar histórias. É o famoso Marco Sarrada. Eu estou deixando aqui em cima o card para que você confira esse vídeo que eu fiz, porque os poops, ou YouTube poop, né? Não deixa de ser também algo a ser examinado do ponto de vista da linguagem cinematográfica, da linguagem artística, ainda que feitos originalmente para a diversão. Por quê? Esse trabalho de você usar algo que já existe e desmontá-lo para depois remontá-lo, procurando dar outro significado para o material original, é algo que nos remete ao dadaísmo. E aí eu já vou deixar também aqui no card mais um link para vocês darem uma olhada num vídeo que eu tenho aqui só sobre dadaísmo, explicando a fundo. Mas basta que a gente volte lá para os artistas dadaístas do começo do século XX e pensarmos aí o Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que um belo dia resolveu comprar um mictório numa loja de material de construção e levar para dentro de uma galeria, dizendo: olha, isso aqui é uma fonte, agora não chama mais mictório, chama fonte, e é um objeto de arte porque está dentro de uma galeria de arte. Eu estou deslocando o objeto do seu uso original, da sua finalidade original, e ao fazer isso,
isso no momento de grande pujança da modernidade, no meio da Primeira Guerra Mundial, quando muitos valores sociais, históricos, econômicos, políticos estão sendo debatidos e muitos estão, na verdade, sendo implodidos pela ação do próprio tempo presente ali na Primeira Guerra Mundial, já não fazem mais sentido. Então, a arte que não fazia mais sentido ser meramente figurativa ou retratar uma beleza que havia sido completamente obliterada pelo estado de coisas ali a partir da Primeira Guerra Mundial, ultracapitalismo e assim por diante, o Marcel Duchamp vai criticar usando-se de artefatos que já existem e que ele os ressignifica. Fez isso com a fonte, né, ou com o mictório, como eu disse, com uma roda de bicicleta que foi colocada no meio de um banquinho e também colocado dentro da galeria, com uma reprodução da Mona Lisa, que ele colocou bigodinho e cavanhaque, portanto, é um ato de profanação ao objeto original, trazendo-o para a discussão dentro do ambiente de arte. E isso no cinema também vai acontecer, principalmente a partir dos anos 60, mais ou menos, quando começam a surgir alguns cineastas que vão olhar para o filme não apenas como aquilo que nós assistimos numa tela ou numa TV, né? Mas como algo material. Para vocês terem uma ideia, existe um cineasta chamado Ken Jacobs, que eu estou deixando o link aqui embaixo para a obra dele, para esse filme específico que eu vou falar, dois deles, aliás, porque ele pegou, por exemplo, um filme que já existia de 1902, chamado Tom Tom the Piper's Son, que era um filme mudo de 10 minutos, com uma historinha ali, ainda naqueles moldes do cinema antigo, ou seja, não existia plano próximo, câmera que vai e vem, era tudo como se fosse um teatro filmado, muitas pessoas ali andando para lá e para cá, muitas vezes você não sabe para onde olha, e ele, na verdade, fez uma autópsia, ele dissecou esse filme. O filme de 10 minutos na mão do Ken Jacobs, em 1965, se não me engano, quando o filme foi realizado, quando ele realizou esse estudo, passou a ter 2 horas, porque ele começou a buscar e ampliar e repetir várias vezes, né, de uma maneira bastante analítica, quando você está vendo uma imagem e você repete ela várias vezes para prestar atenção nos pormenores, ele foi em cada um desses personagens, vários personagens soltos ali num grande plano geral, examinando, mostrando para nós espectadores aquelas pessoas, né, que já não existiam mais, já haviam morrido. Então, quer dizer, ele está examinando o espectro, o fantasma, né, o plasma, aquilo que foi plasmado de uma época que já passou. A mesma coisa acontece com uma outra obra dele, essa daí já mais para os anos 70, vou deixar aqui embaixo também, chama-se A Perfect Film. O Ken Jacobs um dia estava passeando na rua e encontrou dentro de uma lata de lixo um carretel de filme dentro da embalagem, mas ali jogado fora. Ele viu que o filme estava lá inteiro, preservado, né? Não estava torcido, queimado, nem nada, levou para casa e começou a assistir. Até que ele descobre que nada mais era do que o material bruto de um cinejornal feito no momento, no dia e na hora, factual mesmo, em que Malcolm X havia sido assassinado. Várias entrevistas com a polícia, com os transeuntes, com, enfim, as pessoas envolvidas ali naquele momento que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquilo foi jogado fora por alguém e o Ken Jacobs pegou, achou aquilo lá e batizou de A Perfect Film, sem mexer em absolutamente nada. Ele se apropriou do filme. Isso se chama filme colagem ou found footage, quando você pega trechos de filmes que já existem e simplesmente manipula ou pouco age em cima dele, né? Tem um outro cineasta austríaco que eu gosto muito, que é o Peter Cherkassky, que também faz muito isso. Ele se vale de fotografias antigas, de filmes antigos, para distorcer completamente a imagem, para retroceder, para jogar filtro em cima e no fim das contas acaba se tornando uma obra original. Nós temos um grande cineasta aqui no Brasil, que inclusive eu tive a honra de ser aluno dele quando eu estava cursando as disciplinas do doutorado na USP, que é o Carlos Adriano. O Carlos Adriano, inclusive, descobriu e transformou em filme os 24 fotogramas de um cidadão chamado Cunha Salles,
que no Rio de Janeiro, em 1897, clamava ter inventado o cinema no Brasil. Há várias controvérsias que eu não vou entrar em detalhes aqui. Se você tem interesse, dá uma olhada aí embaixo no meu curso Enciclopédia do Cinema Brasileiro, porque lá eu conto toda a história do cinema brasileiro, e o Cunha Salles é um desses personagens em que eu trato, né, dos quais eu trato com mais vagar, para ficar claro, mas ele descobriu esses fotogramas, o Carlos Adriano, e animou eles, né? Então, ou seja, perdão, agindo novamente em cima de um material que já existia, tá? E tem também um filme chamado Cliente Morto Não Paga. Esse filme costumava passar muito na sessão da tarde e é com o Steve Martin, né? O grande ator aí das comédias de sessão da tarde. Cliente Morto Não Paga é um filme que homenageia os filmes no ar, detetivescos, né? Dos anos 40. Por isso, não deixem de ver também um pouco aqui que eu falei sobre filme no ar, quando eu falo sobre o cinema no ar brasileiro. É um vídeo recente aqui, para que vocês entendam essa estética no ar. Mas o filme no ar foi homenageado aí em Cliente Morto Não Paga, na medida em que o filme é montado com o Steve Martin encarnando ali um detetive, só que ele contracena com o James Cagney, com Cary Grant, com a Ingrid Bergman, com Lana Turner, Rita Hayworth. Aí vocês vão falar, ué, mas como assim, Doni, né? Cada um de uma época, cada um de um estúdio. Pois é, porque o diretor montou esse filme a partir de fragmentos de filmes dos anos 30 e 40, década de 40, assim, em sua maior parte, intercalando com o Steve Martin, às vezes fazendo, né, o famoso croma, mas outras vezes apenas trabalhando plano e contraplano. E o filme é um found footage comercial, foi exibido no cinema, foi exibido na TV e assim por diante. E aí a gente chega na grande conclusão de que esses procedimentos também são largamente empregados nessa nossa era digital, e os pubs que existem na internet estão aí para provar que o found footage pode ser um instrumento artístico, até porque esses pequenos vídeos que são feitos com a Palmirinha Onofre, Chaves do Oito, Chapolin, Marília Mendonça, todo esse pessoal, Gustavo Lima, todo esse pessoal da música, né, que é muito popular agora, tudo acaba se transformando em outra coisa. As letras são distorcidas, é como eu disse, né? É mais 18. Se você for assistir, tenha certeza de que você ou tem mais de 18 anos ou tem algum responsável aí com você para assistir, porque a ideia é justamente subverter ao máximo a mensagem original, de maneira que fique esdrúxulo, que fique até chocante. Tá bom, gente? Olha só, como a gente conseguiu ligar aí o Marcel Duchamp com a Palmirinha Onofre, com o Chaves do Oito, com o Ken Jacobs, e é muito bacana poder trazer para vocês essas variações da linguagem cinematográfica e da linguagem artística, que no fundo continuam existindo nos nossos tempos. Muito obrigado, como eu já disse, façam a sua inscrição no canal se já não estão inscritos, deixem o seu joinha, compartilhem com todos que porventura vocês acham que possam gostar, e deixem os seus comentários aí embaixo, me digam se vocês já conheciam os PUPs, né, brasileiros e internacionais, e confiram na descrição os exemplos que eu deixei aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.